Jesus, nome precioso, Jesus. Olá, bom dia, paz e bem. Hoje é sábado, dia 9 do mês de novembro, e como eu encontro você e família, espero encontrá-los bem. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja convosco. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ouçamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, o Evangelho deste sábado nos aponta a importância de eliminarmos tudo que nos separa de Deus, o que nos impede de fazermos do nosso coração um templo vivo, onde Jesus possa habitar. Com a indignação de Jesus diante da inversão de valores que ele encontrou no templo, um lugar de oração e comunhão, transformado em um mercado de exploração da fé, Jesus age com firmeza, espalhando as moedas pelo chão, derrubando mesas e expulsando os vendedores e animais. No entanto, ao pedir que as pombas fossem retiradas, sem expulsá-las diretamente, Jesus demonstra respeito pelos pobres, pois estas aves eram oferecidas ao templo pelos pobres. A preocupação de Jesus não era com o templo físico, mas com o templo vivo que é cada ser humano. Jesus via a exploração dos mais pobres por aqueles que afirmavam sua fidelidade a Deus. Então ele advertiu: Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E assim Jesus revelou o profundo zelo pela verdadeira fé e pela dignidade humana. Após a sua ressurreição, os discípulos recordaram essas suas palavras e associaram ao que dizem as Escrituras: O zelo pela casa de meu pai me consumirá. Esse zelo foi de fato um dos motivos que levou Jesus à cruz. Gente, diante dessa passagem, muitas vezes focamos na severidade de Jesus ao expulsar os comerciantes, mas é vital enxergarmos o núcleo deste evangelho. Jesus apresenta-se como o verdadeiro templo de Deus, ao dizer: Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus então se revela como o templo vivo de Deus, referindo-se à sua morte e ressurreição. Porém, os que estavam apegados ao materialismo e cegos para as coisas divinas não entenderam assim, pensaram que ele falava do templo de pedra e zombaram dele. Gente, Jesus é o templo vivo de Deus.
E unidos a Ele, nós também somos templos vivos, portadores da essência divina. E como seguidores de Jesus, somos chamados a nos comprometer com a construção e a preservação desse templo, que é a dignidade humana em toda a sua plenitude. Precisamos nos acautelar, cuidar melhor de nosso corpo e respeitar o corpo do nosso próximo, pois nossos corpos são templos vivos de Deus. Fique na paz e que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça sobre você e sua família.